Eu vou... Vamos corrigir o simulado. Eu vou colocar o... Vou botar o gabarito aí no chat, que aí vocês vão acompanhando pelo gabarito, certo? Se vocês virem alguma divergência, se vocês tiverem alguma questão, vocês falam, certo? O gabarito do simulado é esse aí que eu coloquei, tá bom? E aí, mas eu vou corrigir aqui com vocês. E aí, qualquer divergência que vocês observarem aí, vocês podem falar, professor, isso aqui está diferente, isso aqui não deveria ser tal coisa, tá? Que a gente é justo, certo? Não tem problema não. Abriu já. Deixa eu ver aqui. Ficou escuro, né? Deixa eu botar aqui para ver. Vamos lá, né? A primeira questão aqui, observe a imagem a seguir e responda. Então, aqui tem o esqueleto de uma ave, e eu marquei, vamos ver, né, Raíssa? Espero que tenha sido. Marquei que essa parte, essa estrutura em azul, e perguntei que estrutura que essa estrutura indicava, que essa estrutura representava. Né? Então, nesse caso aqui é o cisterno em forma de quilha, né? Que é o que a gente chama de carena. Né? Então, a primeira questão aqui é a letra C. A carena, né? Que é esse ossinho em forma de quilha, que inclusive denomina, né, esse grupo de aves que voam, né? Que são as carenatas, né? Ou seja, são as aves que apresentam esse externo em formato de quilha, que a gente chama de carena. Né? Então, externo em formato de quilha, carena, é o que representa essa estrutura aí. Então, aí a primeira questão era a letra C, carena. Certo? A segunda questão, o que caracteriza um animal vertebrado segunda questão era a letra B, né? A caixa craniana. Né? Então, os que a gente chama de vertebrados são os animais que apresentam a caixa craniana, que apresentam o crânio, né? Lembrando lá daqueles animais que não tinham coluna vertebral, mas tem crânio, né? Aqueles peixes que a gente viu, os agnatos, os ciclostomados, né? Eles não têm coluna vertebral, mas eles têm crânio, então eles ficam dentro desse grupo que a gente chama de vertebrados, né? Que hoje em dia a gente chama ele dos craniatas, né? Então a presença do crânio, a presença da caixa craniana é o que caracteriza hoje em dia os animais vertebrados. Na terceira questão, brânquias cobertas por opérculos estão presentes, hein? Então, essa característicazinha aqui da presença de opérculo cobrindo as brânquias é uma característica dos peixes hósteos, né? São os osteídeos, que a gente também chama dos actinopterídeos. Então, uma das, estava até na revisão, né? As características que diferenciavam os peixes ósseos dos demais, uma dessas características é justamente a presença do opérculo, né? Ou seja, a presença dessa estrutura óssea recobrindo as suas brânquias. Né? Então, isso aí que a gente chama
do opérculo, né, que são os... Eita, esqueci, quer dizer, o opérculo que recobre as brânquias nos peixes ósseos. Né? Então, a terceira questão aqui, letra C, são os osteíctes que apresentam o opérculo recobrindo as suas brânquias. Na quarta questão, na circulação dos peixes, o sangue que parte do coração faz o seguinte caminho, né? Então, nos peixes, o sangue ele passa nas brânquias, vai para é oxigenado, né? Vai para os tecidos corporais, volta para o coração. Do coração, ele retorna para as brânquias, né? Então, aqui é a letra A. Brânquias, tecidos corporais, coração. Quarta questão, letra A, né? Aqui na B, tecidos corporais, brânquias, coração. Não pode ser essa ordem, né? Porque aqui ele vai sair com... Aqui ele sairia com gás carbônico, iria para as brânquias. Das brânquias ele passaria para o coração. No coração circula sangue com gás carbônico. Então, essa ordem aqui está errada. Na letra C, brânquias, coração, tecidos. Coração não. Nos peixes a circulação é simples, o sangue só passa uma vez no coração. Na letra D, a mesma questão aqui, ele passa no coração 2 vezes, não passa. E aqui na E está errado também, tecidos corporais, coração, tecidos corporais e brânquias não. Ele não vai do coração, ele não vem dos tecidos para o coração e depois volta para os tecidos, né? Ele passa para o coração. Então está errado aqui. Então a alternativa correta da quarta é a letra A, né? Brânquias, tecidos corporais e coração. Tranquilo até aí, né? Na quinta questão aqui tem. Todos os anfíbios têm fecundação externa e passam a primeira fase da sua vida na água, respirando por meio de brânquias. Cadê? Deixa eu ver. Correta. A alternativa aqui B incorreta, porque todos os anfíbios geólogos têm sua fase aquática. Tem fecundação interna. Não. Incorreta, pois apesar de todos os anfíbios terem fecundação externa, alguns não têm fase larval aquática, também não. A resposta aqui é a letra D, né? Incorreta, pois alguns anfíbios têm fecundação interna e outros se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Tem algumas exceções. Então, aqui é no caso lá dos caudatas, né? Da salamandra. Então, aqui a alternativa correta é a letra D, na quinta. Sexta, os répteis apresentam temperatura corporal variando de acordo com as condições ambientais, sendo assim classificados como... Então, os organismos que vão ter a variação da sua temperatura corporal, variando com o ambiente... Eita, aqui, ó. Bati para voltar. Na sexta questão, eles são organismos que são o quê? São organismos... Cadê, minha gente? Deixa eu ligar. Peraí, acho que a sexta está errada aqui, o gabarito. Não, tá certo. Letra A, né? Achei que era a letra D, mas eu estava dando errado. Letra A, né? São animais ectotérmicos. Ou seja, a variação de temperatura deles varia com a temperatura do ambiente. Eu tinha dado a sétima questão aqui, o gabarito. Certo? Então, a sexta questão, letra A, que são ectotérmicos. Na sétima questão, são características exclusivas das aves. A letra A, endotermia, penas, coração com 4 cavidades. Não, os mamíferos também têm. Os crocodilianos também. Endotermia não é. Mamíferos são endotérmicos. Coração com 4 cavidades. Mamíferos também têm. Sacos aéreos e ossos pneumáticos. Letra D. É a característica que só tem aqui nas aves. Né? Os sacos aéreos e esses ossos ocos, né? Pneumáticos, que vão contribuir para o voo delas. Né? Então, aqui a alternativa correta é a letra D.
nas aves. Oitavo, observe a imagem a seguir. A letra A tem como função, na oitava questão aqui, a letra A, estou só aqui embaixo, o A representa a D, né? Ele tem a função de triturar o alimento juntamente com as pedras engolidas, né? Lá depois lá o proventrículo dele. Então aqui, letra D, por último, né? A gente tem o papa, moela, né? E o proventrículo. A moela, o estômago químico, o proventrículo, o estômago mecânico, né? O físico. Então, letra D. E aqui, tá aparecendo normal. Na nona questão, onde ocorre o desenvolvimento, em embrionário dos monotrematos, né? A nona questão aí está sabendo os monotrematos, né, que é o caso do ornitorrinco e do outro que eu sempre esqueço o nome. Ele vai acontecer em um ovo fora do corpo da mãe, né? Então os ornitorrincos, eles são ovíparos, né? Mamíferos que são ovíparos. Então vai acontecer em um ovo fora do corpo da mãe. Então na questão letra C. E da décima, que características são exclusivas? Por último aqui, quais são as características exclusivas dos mamíferos? Glândulas mamárias, pelos e o diafragma, né, que é aquele músculozinho que fica separando o tórax do abdômen. A letra A fala em endotermia, mas as aves também são endotérmicas e tem coração com 4 cavidades. Na B, endotermia, aves também são endotérmicas. Na D, coração com 4 cavidades, as aves também têm coração com 4 cavidades. Na E tem lá endotermia, as aves também são endotérmicas. Né? Então, aí era a letra C. Glândulas mamárias, pelos e o músculo diafragma, que é o músculo da respiração. Certo? Ou seja, estava bem tranquilo. Quem respondeu aquelas revisões com 1 milhão de questões que vocês reclamaram, deve ter tirado a prova de letra, né? Assim, estava bem tranquilo. Quem respondeu a revisão, acho que a única questão complicada era lembrar da exceção lá dos anfíbios, né? Mas também não dava para dar todas as questões praticamente de grátis para vocês, né? Mas pela revisão. Mas quem respondeu a revisão, tenho certeza que deve ter saído muito bem no, no simulado. Alguém ficou com alguma dúvida, gente, com relação ao. Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao simulado, com alguma questão? Se não, talvez. Não. E aí, Raíssa, tirou nota boa? Ótimo, ótimo. Pronto. Perfeito. Beleza. Deixa eu abrir aqui para a gente começar a ver o assunto da prova.
Bom, gente, a gente ia passar para o reino das plantas, seria o segundo reino que a gente ia estudar, mas como daqui a 15 dias é a prova, né, e vai dar as férias, eu mudei de ideia, né? Para a gente não ver um pedacinho do reino das plantas, vir as férias, para depois a gente voltar para o reino das plantas. Acho que essa quebra ia ser ruim, né? Se a gente fizesse o comecinho do reino das plantas, aí um mês depois a gente voltasse, ou seja, tipo, nas férias a gente costuma esquecer as coisas, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai, que é um assunto que geralmente a gente vê no final do ano, a quarta unidade, que são os sistemas do corpo humano. Então, o que eu vou fazer? Como os sistemas do corpo humano é um assunto que é mais rápido, relativamente mais rápido, e como a gente já vinha vendo os sistemas os sistemas do corpo do reino animal, né, dos animais de forma geral, então, para a gente não ter essa quebra e acabar tendo essa ruptura aí nessa parte do reino das plantas, né, com as férias, que a gente não vai conseguir ver nessa semana e na próxima tudo do reino plante, aí eu vou trocar a ordem, né? Mas tá no módulo isso, né? Esse assunto está no módulo, nesse primeiro módulo, que são os sistemas do corpo humano. Então, para a gente emendar com mamíferos, a gente vai ver logo os sistemas do corpo humano, e aí, quando a gente voltar das férias, a gente começa o reino das plantas, para não ter essa quebra. A gente vê um pedacinho do reino das plantas, vem as férias, para depois a gente relembrar tudo e a gente não perder tempo recapitulando o assunto por causa dessa quebra das férias. Né? Então, vamos começar pelo sistema do corpo humano, certo? E aí, na aula de hoje, a gente vai ver dois sistemas. A gente vai ver o sistema digestório e o sistema respiratório. Na sexta, depois do feriado, a gente vê o sistema cardiovascular e o excretor. Na próxima semana, a gente vê o que a gente vê em seguida. Certo? Não vamos ver todos os sistemas, não vai dar tempo, né? Para a prova também. Mas como cada sistema é isolado, certo? A gente vai estudar cada um deles em bloco, né? Então não tem problema, a gente quebra o assunto para o retorno das férias. Se faltar algum sistema, a gente vê quando a gente retornar, que não é um assunto que demanda do outro. Cada sistema a gente vê isoladozinho, né? Tirando assim, o respiratório cardiovascular, mas a gente vai ver por agora. Não teria prejuízo como no reino das plantas. A gente vê o começo, quebrar um mês sem aula e depois começar a voltar para esse mesmo assunto, aí pode esquecer e por aí vai. Então vamos começar falando sobre o sistema. A gente já falou um pouquinho, né, quando a gente estava falando do sistema dos animais, quando a gente falou um pouquinho lá no mamífero, a gente estava falando sobre ele, né? A ingestão de alimentos, né, e sua digestão, o que é o processo de digestão? O processo de digestão é o processo de quebra dos alimentos, né, em partes menores, para que esses nutrientes que estão presentes nos alimentos possam ser absorvidos por nossas células. Né? Então, por exemplo, o sistema digestório ele vai ter a função de realizar a digestão, ou seja, de fazer a quebra dos alimentos e dos nutrientes em partes menores, para que as nossas células consigam acessar esses nutrientes, para que elas consigam desempenhar o seu metabolismo celular. Né? Então, o sistema digestório ele vai ter a função de quebrar, de degradar os alimentos, os nutrientes, para que nossas células possam absorver eles e realizar o seu metabolismo. Né? O sistema digestório ele vai ser formado por um longo tubo, né? Um grande tubo que a gente chama de tubo digestório, que é por onde o alimento que vai sendo degradado ele vai passando, certo? Que ele vai sendo digerido, ele vai passando. E ele é também formado por aquilo que a gente chama de glândulas e órgãos anexos, que são estruturas que estão que contribuem, né, para o processo de digestão, mas que são estruturas por onde o alimento não passa, né? Ou seja, partes que o alimento não passa. Né? Esses anexos, essas glândulas, os órgãos anexos são as glândulas salivares, né, que ficam na boca, todas elas, né? As sublinguais, submaxilares, as parótidas, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, né? Ou seja, eles são estruturas que estão anexas ao sistema digestório, mas que não fazem parte diretamente, ou seja, o alimento não passa por ele, né? O sistema digestório, né, e a abertura, o início do tubo digestório, ele se inicia na boca, né? Vocês podem observar aí na imagem, né? Então, a gente tem a boca, onde vão ter algumas glândulas anexas, né?
são as glândulas salivares, né, a parótida, a sublingual e a submandibular. Na nossa boca, a gente vai ter, ela é rodeada pelos lábios, né, que auxiliam no processo da ingestão do alimento. No interior da boca, a gente vai ter os dentes e a língua, que preparam o alimento para a digestão, né? E na boca, como eu falei, a gente vai ter 3 conjuntos de glândulas salivares, né, que produzem a saliva, que vai iniciar, vai possibilitar o início do processo de digestão no nosso corpo, né? Da boca, vocês vão seguir daí a boca, a gente vai passar para o segundo tubo, que é a faringe, que fica aqui, situada na região que a gente chama da garganta. Da faringe, que passa para um outro tubo, que é contínuo à faringe, que é o esôfago, né? Que é um tubozinho que é muito fino, com paredes que tem muitos músculos. Ela passa pelo diafragma, que é aquele músculo que separa, né, o tórax do abdômen. A gente vai passar para a próxima estrutura do tubo digestório, que é o estômago, que é essa bolsa aí, nessas paredes musculosas, a mais localizada no lado esquerdo, superior aqui do nosso corpo. Ele tem esse formatozinho de J, né? Vocês podem ver aí na imagem. E ele consegue até armazenar até mais ou menos 1,5 litros, né, de volume de alimento dentro dele. A gente vai ver mais para frente que o ponto de comunicação do esôfago e do estômago é uma aberturazinha que a gente chama de cardio, né, que ela abre e fecha para que o alimento consiga passar do esôfago para o estômago e não retorne, um orifíciozinho. E do estômago a gente passa para o intestino delgado, que a gente também vai ter uma outra cavidadezinha, uma válvulazinha parecida com a carne, que é o piloro, que a gente vai ver com mais calma, que vai separar nesse estômago, que ele vai se abrir para possibilitar que esse bolo alimentar ele passe do estômago para o intestino. O intestino ele vai ser separado em 3 ou 2 partes, né, que a gente chama do duodeno, que é essa partezinha mais inicial do intestino delgado, né, que é o duodeno, tem mais ou menos 25 centímetros de diâmetro. É aqui no duodeno que a gente vai ter a conexão do pâncreas, né, e do fígado e da vesícula biliar com o duodeno, para auxiliar no fim da digestão. E partindo do duodeno, a gente tem as 2 partes finais aqui do intestino delgado, que é o jejum e o ilho. O jejum tem mais ou menos 4,5 metros, né? O ilho mais ou menos 1,5. Tem alguns autores que separam duodeno e jejum no ilho junto, né? Jejum no ilho como uma coisa só. Tem alguns autores que separam, né? Jejum do ilho. Jejum na parte do duodeno, começo do intestino delgado, jejum na parte do meio e o ilho a parte final, né? Saindo aqui do intestino delgado, do jejum no ilho, onde acontece a absorção dos nutrientes, a gente parte para o intestino grosso, que é esse verdezinho aqui, essa partezinha aqui de azul também. O intestino grosso ele tem mais ou menos meio metro de comprimento, né? E ele é separado em 3 partes. Essa primeira parte aqui é o seco, depois a gente vem aqui com essa parte lateral que é o cólon, e por último aqui o azulzinho aqui que é o reto, né? A gente tem o seco nessa partezinha aqui, o cólon e o reto, e aqui na porção do reto, a gente vai ter o fim do tubo digestório, que vai ser a saída do ânus aqui. Então, o início do tubo digestório se inicia na boca e ele se conclui no ânus, certo? A digestão, ou seja, a quebra de nutrientes no nosso corpo, ela pode acontecer de 2 formas diferentes, certo? Ela pode acontecer uma digestão que a gente chama de digestão mecânica e uma digestão química, né? A digestão mecânica a gente pode chamar de digestão mecânica ou digestão física, e a digestão química só chama de digestão química. A digestão mecânica, ela acontece através de ação de movimento, né, de esforço físico. Ou seja, o processo de digestão, de quebra dos alimentos em termos de partes menores, acontece a partir de um esforço geralmente associado a movimento. Por exemplo, o processo de mastigação, o processo de deglutição, os movimentos peristálticos que vão empurrando o alimento ao longo do tubo digestório. São tipos de digestões mecânicas ou físicas, certo? Então, a digestão mecânica, ou seja, você vai ter a quebra e a diminuição, a trituração dos alimentos em partes menores a partir de um esforço físico. A digestão química, ela acontece pela ação
de enzimas digestórias, certo? Ou seja, pela ação de enzima, que vocês estudaram antes lá no primeiro ano, né? Que são aquelas proteínas específicas, né, que fazem a catalisação de reações químicas, que elas aceleram os processos de reações químicas. As enzimas digestórias elas vão fazer a quebra dos nutrientes em partes menores. Então, a gente vai ter esses dois tipos de digestão. Por esforço, por movimento, digestão mecânica, física, por ação de enzimas digestórias, digestão química, certo? Então, essas duas digestões elas podem estar acontecendo no nosso corpo. A digestão do nosso corpo ela vai se iniciar na nossa boca, principalmente pela ação da mastigação. Como a gente já tinha visto lá quando estava estudando os mamíferos, a gente tem um único grupo que a gente tem uns dentes diferentes. Né? Então, a gente pode ter um indivíduo adultos, cerca de 32 dentes, que vão se separar por forma e por função. Né? Então, a gente tem os dentes incisivos centrais, né, que são esses que ficam os dois que ficam na frente. Os incisivos laterais, eles vão auxiliar a rasgar o alimento, né? Ao lado dos quatro incisivos, a gente tem os dentes caninos, a gente em seguida eles tem os primeiros molares, né? E depois a gente tem os segundos molares, né? Então, a gente tem os primeiros pré-molares e os segundos molares. Aí tem que já alguns chamam os primeiros molares de pré-molares e os segundos de molares. Aí tanto faz. Então, cada um dos dentes, eles vão auxiliar no processo de rasgar o alimento, perfurar o alimento, amassar o alimento, triturar, esmagar, processar o alimento. Certo? Então, os dentes, eles vão contribuir bastante para o processo de mastigação, que é a digestão mecânica que se inicia na boca, que vai se iniciar na boca, né? Os dentes da gente, eles também são separados por algumas estruturas, né? A gente tem a parte externa que fica acima da gengiva, né? Que é o que a gente chama da coroa do dente. Né? Essa coroa do dente ele vai ter o esmalte, né? Que é essa parte branquinha do nosso dente, né? Que protege o nosso dente. Abaixo do esmalte a gente tem a dentina, né? Que é formada por uma série de tecidos conjuntivos. Na região mais interna a dentina, a gente tem a polpa, que é onde vão estar os vasos sanguíneos, os nervos, os nervos, né? Os vasos sanguíneos que vão nutrir aqui a estrutura do dente, as terminações nervosas que vão dar sensibilidade aos dentes. Então, aqui, inserido aqui na gengiva, na gengiva, a gente vai ter a raiz do dente, que vai ter inserido aqui, na região do osso da nossa mandíbula e da nossa maxila, certo? Então, a raiz do dente, essa parte mais interna, que a gente não observa, ela vai ter inserida aqui na parte óssea, né, do nosso crânio, e a gente vai ter essa região aqui do canal, da raiz do dente, que é por onde vai vir, né, atravessar toda essa região aqui dos ossos e da raiz do dente, a gente vai atravessar os vasos sanguíneos e as terminações nervosas, certo? Então, a partir da nossa boca, na nossa boca que vai ter o processo de digestão. Então, a digestão inicia quando o alimento chega à boca. Então, quando o alimento chega à boca, a gente vai acontecer dois tipos de digestões. A digestão mecânica, que vai acontecer a partir do processo de digestão. Então, à medida que a gente vai mastigando o alimento, ele vai sendo esmagado, triturado, ou seja, ele vai ser quebrado em partes menores. Então, a gente vai ter digestão mecânica, que vai acontecer pela mastigação, né? Então, os dentes com o auxílio da língua, né? A língua, além de ser uma estrutura sensorial, que vai captar o paladar, ela contribui também para a mastigação, porque ela vai movimentar o alimento pela boca, ou seja, ela vai colocar o alimento para frente, para o lado, para o outro, ou seja, você vai movendo o alimento na boca para facilitar a mastigação. Quanto mais eficiente é a mastigação, melhor vai ser os processos digestórios que vão se seguir. Ou seja, se você não mastiga bem seu alimento, você não vai conseguir digerir o suficiente nas etapas que se seguem, a etapa da boca, e, consequentemente, você não vai conseguir absorver a quantidade de nutrientes que você poderia absorver na sua alimentação. Então, a digestão na boca ela é fundamental para esse processo. Certo? Outro ponto importante
que vai acontecer na boca aí é a primeira digestão química que se inicia na boca. Então, as glândulas salivares, como vocês podem observar aí, a gente tem as glândulas parótidas, que ficam aqui abaixo na base da orelha, as sublinguais, que ficam abaixo da língua, as submaxilares, que ficam embaixo aqui da maxila inferior, né, o que a gente chama também de mandíbula. Elas vão produzir a saliva, e dentro da saliva, além da água que vai ajudar a umedecer o alimento e vai facilitar a mastigação, dentro da saliva a gente vai ter uma primeira enzima digestória, que é a enzima que a gente chama da amilase salivar, ou que a gente chama também de pitialina. A pitialina, ou amilase salivar, ela é uma enzima que vai converter os carboidratos, ela vai digerir carboidratos na nossa boca, certo? E ela vai transformar os carboidratos em maltoses, né? que é um disacarídeo. Né? Ela pega os carboidratos de cadeia longa, os polissacarídeos, e quebra eles em carboidratos mais simples, que são as maltoses, né? que são disacarídeos. Então, o início na boca, além da digestão mecânica de todos os tipos de nutrientes, a gente vai iniciar a digestão química dos carboidratos por ação da amilase salivar, ou que a gente chama também, que a gente chama de pitialina. Ela vai iniciar esse processo de digestão dos carboidratos na boca. Então, na boca a gente vai ter a mastigação, digestão mecânica e a digestão química dos carboidratos. O início da digestão química dos carboidratos por ação da enzima pitialina, que a gente também chama de amilase salivar, que está presente na saliva, certo? Após esses processos de mastigação e início dessa digestão na boca, a gente vai fazer o processo de deglutição. O processo de deglutição é o processo de engolir, certo? Quando esse alimento ele passa por essa primeira digestão mecânica e a digestão química dos carboidratos na boca, esse alimento a gente começa a chamar ele de bolo alimentar. Então a gente já não chama ele. Então, quando você coloca o alimento na boca, depois que ele passar por esse primeiro processo de digestão na boca, quando acontece a deglutição, a gente não chama mais ele de alimento. A gente chama ele de bolo alimentar. Então a deglutição, ela funciona também como uma digestão mecânica. Por quê? Quando você engole o alimento está na boca, ele vai passar para a faringe, que é o tubo mais fino. Então, para ele passar, ele é espremido, ele é esmagado. Né? Então, o processo de deglutição também pode ser considerado uma etapa de digestão mecânica. Certo? Então, quando o alimento ele passa pela boca, ele vai descer para o primeiro tubo que a gente já falou, que é a faringe. Então, o alimento aqui passa da boca, quando ele é deglutido, ele vai descer pela faringe, que é esse primeiro tubozinho aqui, desse começo aqui, da nossa garganta. O que tem de curioso aqui? A faringe é uma estrutura que também vai fazer parte do sistema respiratório. Quando a gente respira, o ar ele passa pela faringe. Só que o que acontece? O ar na respiração ele vai passar da faringe e vai entrar no outro tubo aqui que fica aqui na frente, aqui na nossa garganta, que topa, que é a laringe, que é onde vão estar as nossas cordas vocais. No sistema digestório, o objetivo que o alimento tem é que ele passe da faringe para o esôfago. Certo? Mas aqui a gente tem uma passagenzinha que separa o sistema respiratório do sistema digestório, a laringe do esôfago. O que acontece? Aqui nessa região aqui, a gente tem uma portinha que a gente chama de glote ou de epiglote. Certo? O que acontece? Quando a gente vai respirar, a glote ela abre a passagem da laringe para o ar entrar ou para o ar sair. Quando o ar passa, ela fecha. Ela funciona como uma portinha epiglote. Ela abre e fecha, certo? Quando você engole o alimento, você bebe uma água ou bebe um suco, a epiglote fecha para quê? Para que o alimento ou o líquido que você ingeriu, ele passe da faringe para o esôfago e não entre na laringe. Então a epiglote ela funciona como uma portinha para impedir que você, quando você ingerir um alimento, ele entre no sistema respiratório. Que é o que acontece quando a gente se engasga, né? A gente às vezes come, engole muito rápido, ou está comendo e falando, né? Às vezes você ingere o alimento e o alimento ele entra na laringe. Aí tem esse processo de engasgo, né? Ou seja, no caso mais grave, a pessoa pode morrer. Se engasgar, porque obstrui a laringe e o ar não consegue passar, a pessoa morre asfixiada, né? Então, a epiglota, essa estrutura é uma portinha, que ela abre e fecha para o ar poder entrar e sair nessa parte do sistema, nessa parte mais interna do sistema respiratório. Então, quando você ingere um alimento, quando você tem a deglutição desse alimento, o objetivo é que a epiglote se feche para que o alimento passe da faringe para o esôfago e não caia na laringe, certo? O alimento, quando ele vai passando da faringe para o esôfago, ele não vai sendo empurrado como... Deixa eu botar aqui o esôfago, né?
O esôfago ele vai seguindo daí até, então, da faringe o alimento vai para o esôfago, que vai conduzir esse alimento até o estômago, certo? O esôfago não é um tubo que o alimento cai por gravidade, ele vai despencar. Ele é um tubo que ele tem muitos músculos e ele vai empurrando esse alimento sempre no sentido do estômago, nunca no sentido contrário. É por isso que se você às vezes come deitado, o alimento não fica parado, entalado em você, ele vai sempre seguir para o estômago. Isso acontece por causa da musculatura que é presente no esôfago, e ela vai fazer um movimento que a gente chama dos movimentos peristálticos ou do peristaltismo. Ou seja, o que é que ele vai fazendo? As paredes do esôfago eles vão se contraindo, elas vão se contraindo, e à medida que elas vão se contraindo, elas vão empurrando o alimento na direção do estômago, certo? Então ele vai fazendo como se apertar um tubo de ketchup. Quando você aperta um tubo de ketchup, ele cospe o ketchup para baixo. Né? O esôfago vai fazendo a mesma coisa. Ele vai se apertando, e nesse momento que ele vai se apertando, ele vai empurrando o alimento sempre no sentido de seguir seu caminho pelo tubo digestório. Então o esôfago ele vai fazendo esse movimentozinho, né? Ele vai se apertando, na medida que ele vai apertando, ele vai empurrando o bolo alimentar para o sentido do estômago, certo? E nesse momento que ele vai se apertando, esmagando, ele também vai funcionando como uma digestão mecânica. Ele vai esmagando esse bolo alimentar e vai empurrando esse bolo alimentar em direção ao estômago, né? Então a gente tem aqui o estômago, né? Então a gente tem essa estrutura aqui, o esôfago, né, que vai seguindo, e aí como eu falei aqui, a gente tem aqui o que chama de esfíncter cardíaco, que é a cárdia, que é uma portinha que abre e fecha. Então, quando o alimento chega, ele abre, certo? E permite que o bolo alimentar, no caso, não o alimento, o bolo alimentar, ele entre no estômago. Quando esse bolo alimentar ele entra no estômago, esse esfíncter cardíaco, que a gente chama de cardio, ele se fecha, e o bolo alimentar ele vai entrar aqui no estômago, que vai aqui iniciar uma próxima etapa, que é uma digestão do tipo química. Né? Então, algumas partes que a gente tem no estômago, a gente tem o fundo do estômago, que é essa parte de cima, né? O corpo do estômago. O estômago ele é uma estrutura que ele é formada é um estômago que é todo enrugado. Né? Esse estômago, todo o aparelho do estômago é formado por uma mucosa, né? Uma submucosa, ou seja, o aparelho do estômago é todo revestido por uma mucosa que é secretada pelo próprio estômago. Por quê? Porque no estômago a gente tem células secretoras que vão secretar o ácido clorídrico, que a gente chama do suco gástrico, e esse ácido clorídrico, como ele tem uma propriedade ácida, né? Então todo o estômago é revestido por esse muco para impedir que o ácido clorídrico ele queime as paredes do estômago. Porque se ele queimar a parede do estômago, vai causar feridinhas, que é o que a gente chama da gastrite, da úlcera gástrica, que são os mais graves. Né? Então todo o nosso estômago ele é revestido por essa mucosa para impedir que o ácido clorídrico ele queime as paredes do estômago. E por que nosso estômago produz ácido clorídrico? Porque a gente tem uma enzima que atua no estômago, que é a pepsina. A pepsina é uma enzima que vai iniciar o processo de digestão das proteínas, ou seja, vai pegar as proteínas de longa cadeia e quebrar elas em proteínas de cadeias mais simples, cadeias menores, né? E com cadeias peptídicas menores. E a pepsina é uma enzima que só atua, ou seja, ela só funciona em meio ácido. Então, o estômago produz o ácido clorídrico, né, o suco gástrico, para que o meio do estômago se torne ácido e, a partir daí, a pepsina consiga atuar para digerir as proteínas. Então, no estômago, a gente vai ter a digestão química das proteínas, certo? Apenas das proteínas. Lipídios, carboidratos, eles não são digeridos no estômago. No estômago, a gente só tem a digestão das proteínas por ação dessa enzima, que é a pepsina. E aí, a partir daí, a pepsina ela vai atuar, ou seja, vai entrar em atividade, vai entrar em ação e vai iniciar, vai atuar na digestão das proteínas. Tem uma outra enzima que é menos comum de ser cobrada, que atua no estômago, que é a renina, né? Ela é muito comum, só que mais em recém-nascidos, né? Nos adultos, ela praticamente não tem essa renina, só mais nos bebês, né, recém-nascidos, que ela vai atuar na coagulação da caseína, né, que é uma proteína presente no leite, fazendo com que essa proteína fique mais tempo no estômago para poder tornar mais
eficiente a digestão da proteína do leite, já que os bebezinhos bebem leite, né? Se alimentam de leite, para que a absorção seja mais eficiente. Né? Então, esse ácido gástrico ele vai tornar o estômago mais ácido, justamente para poder ter ação, uma ação eficiente da pepsina. Né? Mais ou menos no estômago, o alimento ele vai ficar aproximadamente por 4 horas ou mais, e depois que o alimento ele é transformado por essa acidez, né, do estômago, né, ele vai ser um pouco, o bolo alimentar ele vai sofrer ação da acidez, as proteínas vão ser digeridas por ação da pepsina, a gente vai formar um líquido, uma massa mais pastosa desse bolo alimentar, e a gente vai começar a chamar ele de quina. Né? Então, quando a gente ingere o alimento na boca, é o alimento, quando ele passa pela digestão na boca, a gente chama ele de bolo alimentar, quando ele passa pela digestão no estômago, a gente chama ele de quina. Né? Após esse processo de digestão, do estômago, o alimento vai sair por uma abertura que é o piloro, né? Essa válvula ele abre, e esse quimo ele passa para o duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, certo? Para onde vai continuar a digestão. Então, quando esse bolo alimentar ele passa, o piloro se fecha. Quando esse quimo passa para o duodeno, o piloro se fecha para impedir que esse alimento ele retorne para o estômago. Certo? No duodeno, a gente vai ter o fim da digestão no nosso corpo. Então, a digestão do quimo, quando ele passa para o duodeno, ele vai continuar. Ou seja, tudo que não foi digerido até agora vai ter a sua digestão, vai acontecer no duodeno. Então, no duodeno, a gente tem o fim da digestão do nosso corpo. Né? E aí, várias glândulas na parede do duodeno, elas vão produzir o que a gente chama do suco intestinal, ou suco entérico, que vão ter nesse suco, eles vão ter uma série de enzimas. Né? No suco entérico, a gente vai ter várias enzimas, que lá no módulo de vocês tem uma tabelinha, né? No suco entérico, a gente, por exemplo, tem a carboxipeptase, que vai fazer a quebra de digestão de aminoácidos, a aminopeptase, que vai fazer a digestão também de aminoácidos, a maltase, que vai fazer a digestão da maltose, que foi produzida na digestão da boca e transformada em glicose. A gente vai ter a sacarase, que é uma enzima que vai digerir a sacarose em glicose e frutose. A gente vai ter a lactase, que é uma enzima que vai transformar a lactose, né, que é o açúcar do leite, em glicose e da lactose. E então a gente tem esse suco intestinal que vai liberar essa série de enzimas, né, que geralmente elas são diferentes das enzimas do estômago, que funcionam em meio ácido. As enzimas do duodeno, elas funcionam em meio básico, né, alcalino. Então a gente vai ter esse conjunto de enzimas que vão ser produzidas pelo duodeno, que é o suco entérico, o suco intestinal, e tem uma série de enzimas que são produzidas e liberadas no intestino pelo órgão anexo, que é o pâncreas, né? É uma glândula anexa que é o pâncreas. O pâncreas, ele libera no intestino também, aí no duodeno, o suco pancreático, que vai ter uma série de enzimas. A gente vai ter a tripsina, que vai digerir proteínas, a lipase, que vai fazer a digestão dos lipídios no intestino delgado, que até agora não tem sido digeridos, a denase, que vai digerir DNA, a RNase, que vai digerir RNA, a amilopsina, que vai digerir a polissacarídeos que não tiveram sua digestão completa na boca, ou seja, no intestino delgado, no duodeno especificamente, a gente vai ter a digestão de uma série de substâncias. E é aí no duodeno que a gente vai ter o fim da digestão. Então a digestão do duodeno vai acontecer por enzimas que são produzidas pelo próprio duodeno e por enzimas que são liberadas pelo pâncreas, pelo suco pancreático, que é uma glândula anexa ao sistema digestório, certo? Outra estrutura que é muito importante que a gente tem aqui no nosso ligado ao duodeno é o fígado. O fígado ele vai produzir uma substância muito importante, uma substância muito, muito importante no nosso corpo, que é a bile. Né? Então, o fígado ele produz a bile. A bile é uma substância esverdeada. O que é que ela faz? Ela funciona como se fosse um detergente. Ela agrega as partículas de gordura para tornar a ação da lipase, que é a enzima de digestão de lipídio, mais eficiente.
Então, a gente diz que a bile ela emulsiona os lipídios, ela agrega, como se fosse um detergente. Ela agrega formando essas bolhas de gordura para que a digestão das gorduras seja muito mais eficiente pela ação da lipase pancreática, certo? Então, o fígado ele vai ter, na digestão, ele vai ter a função de produzir a bile. Só que a bile ela não é lançada diretamente do fígado para o duodeno. A bile, quando é produzida pelo fígado, ela é armazenada nesse outro órgãozinho aqui, que é a vesícula biliar, certo? Então, o fígado produz a bile, e quando ele produz a bile ela passa para a vesícula biliar, onde ela é armazenada. Então, ela fica guardadinha aí na vesícula biliar, e a vesícula biliar que secreta a bile para o duodeno, certo? Então, a bile é produzida no fígado, do fígado ela passa para a vesícula biliar, e da vesícula biliar ela é secretada para o duodeno, certo? E a bile ela vai ter essa importância aí fundamental na emulsificação, na agregação dessas partículas de gordura, certo? Passou do duodeno, a gente tem o fim da digestão, certo? Ou seja, no jejum e no ilho, a gente só vai ter o processo de absorção dos nutrientes. Então, a digestão começa na boca, tem uma etapa no estômago e se conclui no duodeno. Então, tudo que era para ter sido digerido termina a sua digestão no duodeno. Quando acontece o processo de digestão no duodeno, aquilo que a gente chamava de quimo, que saiu do estômago, passa a ser chamado de quilo. Então, o alimento, quando entra na boca, a gente chama de alimento. Quando ele é digerido na boca, é deglutido, a gente chama de bolo alimentar. Quando ele é digerido no estômago, a gente chama de quimo. Quando ele é digerido quando o quimo é digerido no duodeno, a gente chama de quilo. Então, o quilo passa do duodeno e vai para o intestino delgado, para outra parte do intestino delgado, né? O duodeno é o começo do intestino delgado. Após a digestão no duodeno, ele vai passar para o jejum no ilho, certo? O que é que vai acontecer no jejum e no ilho? No jejum e no ilho, a gente vai ter a absorção dos nutrientes. Então, é aqui no jejum e no ilho que a gente vai ter a absorção dos nutrientes. Então, as paredes do intestino delgado, do jejum e do ilho, vão absorver os nutrientes que foram digeridos nas etapas anteriores. Né? Então, em tudo que aconteceu anteriormente, a gente vai ter a absorção desses nutrientes a partir daí. Então, esses alimentos eles vão sendo digeridos, vão sendo absorvidos pelas paredes do jejum e do ilho. Né? O que é que tem de curioso aqui? As paredes do intestino delgado, né, do jejum e do ilho, ela é formada por o que a gente chama de vilosidade, né? Ou seja, ela é formada como se fossem várias ondazinhas, vários dedos aqui dentro, certo? E pelas microvilosidades que estão presentes nas células das paredes intestinais. O que acontece? O que servem essas vilosidades? Elas funcionam como se fosse uma sanfona, certo? Ou seja, qual que faz uma sanfona? Como a sanfona tem essas dobras, você consegue fechar uma sanfona e guardar ela fechadinha, mas quando você estica a sanfona, ela se abre grandona, né? É a mesma coisa a parede do intestino da gente. Como o intestino da gente é como se fosse uma sanfona, ele tem essas velocidades, o que é que ele faz? Ele aumenta a área de absorção do intestino, ou seja, é como se o intestino fosse muito maior. Então, por exemplo, se você pega, o intestino ele tem essas dobras entre dele. Se você estica essas dobras, ele vai ficar muito maior, ele vai ter uma área muito maior. Então, as velocidades elas servem para quê? Elas servem para aumentar a área de absorção do nosso intestino. Então, o nosso intestino ele consegue absorver uma quantidade maior de nutrientes, tendo um tamanho mais reduzido. Certo? Então, as velocidades elas servem para aumentar a área de absorção do intestino, certo? As velocidades e as microvelocidades. É como se fosse uma sanfona. É como se você pegasse um papel, uma folha de A4 e dobrasse ela. Ou seja, se você conseguir dobrar ela, você consegue colocar ela aqui na sua mão. Se você estica ela, ela fica num tamanho maior. Certo? Então, o nosso intestino ele é dobrado para dentro de si mesmo, para que ele consiga ter ocupar uma área menor num espaço menor. Então, as velocidades, elas aumentam a área de absorção no nosso intestino, certo? Então, no intestino delgado, no jejum e no ilho, a gente vai ter a absorção dos nutrientes que foram digeridos, que foram produzidos no processo de digestão, certo? O próximo intestino aqui é o intestino grosso. No intestino grosso, os restos dos alimentos que não foram aproveitados, ou seja, os restos não aproveitados, né, do quilo que não foi aproveitado na refeição, né, eles vão demorar mais ou menos umas 9 horas para chegar no intestino grosso, onde eles vão permanecer mais ou menos de 1
a 3 dias. Né? Então, durante essa permanência, há uma proliferação de muitas bactérias no nosso intestino, nesses resíduos, né? Onde vão ter a presença de água, sais minerais. E é no intestino grosso que a gente vai ter a absorção da água e dos sais minerais, que vão estar dissolvidos nessa água. Então, as paredes do intestino grosso vão servir para absorver a água. E na porção final, aqui nessa região do colo, do intestino grosso, é onde vai acontecer o processo de formação das fezes. Né? Então, as fezes elas vão se formar a partir dessa massa que não foi aproveitada. A cor das fezes elas se formam principalmente pela cor, parte da bile, que vai saindo junto. Né? Então, as fezes elas vão sendo mais escurecidas por causa da bile, que tem uma coloração mais esverdeada. Então, no intestino grosso, que a gente vai ter a absorção da água, dos sais minerais, e a formação das fezes na porção final do intestino grosso. Né? A maior parte das nossas fezes ela é sólida, né? Mas existem casos que ela vai ser mais líquida, né? Quando a pessoa sofre diarreia, o que acontece? É quando os movimentos peristálticos se aceleram e as fezes não ficam tempo suficiente no intestino grosso para a água ser absorvida. Né? Então, por isso que quando a pessoa tem a diarreia é praticamente líquido. Por quê? Porque esses restos que deveriam passar mais tempo no intestino grosso para que a absorção de água acontecesse e as fezes solidificassem, não acontece. Né? Então, a pessoa tem diarreia e acaba liberando as fezes mesmo nesse estado mais líquido, né? E o inverso acontece. Quando a pessoa tem prisão de ventre, que ela demora muito para fazer cocô, né? Muito da água é absorvida, as fezes ficam muito duras e ela vai demorar mais ainda para sair e quando sai é uma desgraça para quem tem prisão de ventre. Não é o meu caso, né? Mas sabe como é ruim. Às vezes a pessoa tem que tomar remédio e em caso mais grave a pessoa até precisa ser operada. Né? Precisa abrir a barriga da pessoa para tirar as fezes que ficaram presas. Né? No nosso intestino grosso, a gente tem uma série de bactérias boas, que são as bactérias que a gente chama da flora intestinal, né? Que são bactérias que ajudam o nosso corpo. Né? Lá no intestino, elas vão contribuir bastante para a produção de uma série de vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12 e outros tipos de vitamina que vão. Essas bactérias elas produzem a vitamina que são absorvidas pelo nosso corpo e que são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Né? Então, depois que essas fezes passam por essa região do colo, ela vai sair pelo ânus, que é o fim do tubo digestório, e aí acontece o fim do processo digestivo. No início aqui do intestino grosso, a gente tem esse que chama do apêndice vermiforme, que fica aqui no lado direito, na base do nosso abdômen, que é o famoso apêndice, né, que não serve para nada, ele só serve para dar apendicite. Então, às vezes, parte desse alimento que deveria seguir pelo colo pela região do seco e do colo do útero para sair, ele acaba ficando preso aqui. Ele causa inflamação que a gente chama de apendicite, e aí a pessoa precisa operar, né? Precisa retirar o apêndice para não ter a ruptura do apêndice e vazar fezes para o abdômen, para a cavidade abdominal da pessoa. A pessoa tem uma infecção generalizada e bater as botas, né? Certo? Tem uma série de hormônios que controlam a digestão, o sistema digestório, né? Que a gente vê mais quando a gente for ver o sistema endócrino, né? Mas a gente tem alguns hormônios, como a gastrina, que é um hormônio que estimula, né, a presença dos alimentos no estômago, pelo nome já diz, né? A gente tem a secretina, né, que vai regular lá o estômago, o intestino, pâncreas e fígado. A secretina, ele vai ser, quando chegar a acidez no intestino delgado, ele vai produzir ela, né? E dentre outros, como inibidor gástrico, que faz você parar de produzir suco gástrico, e por aí vai, né? Mas quando a gente for falar do sistema endócrino, que é o sistema dos hormônios do nosso corpo, a gente vê um pouquinho desses hormônios. Mas também lá no módulo de vocês, se eu não me engano, tem uma tabelinha que mostra os, os hormônios, certo? Mas são esses hormônios, a gastrina, que vai estimular a presença
é estimulado pela presença do alimento. Quando o bolo alimentar chega no estômago, começa a produzir a gastrina, que vai produzir a secreção, o suco gástrico, né? Quando o quimo passa para o estômago, a acidez que o quimo vem chegando no duodeno faz com que você produza a secretina, né? Que vai inibir a secreção do suco gástrico, vai fazer com que o duodeno ele diminua a sua velocidade para que o alimento passe mais, o quimo passe mais tempo no duodeno, para que você tenha a secreção do suco pancreático, da produção da bile, da produção do suco entérico, né, do suco intestinal, para digestão. E por aí vai, certo? Deu para entender, gente? Sistema digestório, muita coisa. Tranquilo, né? Dá para ver mais um. Dá para ver o sistema respiratório. Deu para entender, né? É mais fácil, é mais fácil. Quem lembrar ainda lá do 8º ano que viu isso, ainda é melhor ainda. Tem mais, Raquel, lá no módulo de vocês, tem lá, cada sistema tem as informações principais, já resumidinho. Se vocês pegarem lá o módulo, vocês vão ver lá. Sistema digestório, sistema respiratório, já tem as principais informações. Né? Eu só não tenho certeza se a tabela agora, né, não falando na memória, se a tabela das enzimas está lá. Mas se não tiver, sexta-feira vocês me dizem, que aí eu mando para vocês uma tabelinha com quais são as enzimas, para que elas servem, onde elas atuam, como elas são produzidas. Tenho tudo certinho. Certo? Vamos ver outro sistema. Esse é mais rápido e é mais fácil também, que é o sistema respiratório. Tem bem menos coisa que o sistema digestório. Por que ele tem bem menos coisa que o sistema digestório? Porque o sistema digestório, cada órgão, basicamente ele tem uma funçãozinha, né? Então, na boca acontece uma coisa, na faringe acontece uma coisa, no esôfago acontece uma coisa, no estômago acontece uma coisa, no duodeno. Então, cada partezinha do sistema digestório vai acontecer um processo. No sistema respiratório, praticamente todas as estruturas do sistema respiratório, eles vão servir para conduzir o oxigênio de algum lugar para o outro, ou para conduzir o ar com oxigênio ou com gás carbônico de um lugar para o outro. O sistema respiratório, ele vai ter a função de fazer as trocas gasosas entre o meio e o corpo, certo? O que a gente chama de respiração sistêmica. Então, a respiração, o sistema respiratório vai fazer as trocas gasosas com o meio, que é diferente da respiração celular, que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Né? O processo de respiração celular é o processo de produção de ATP que acontece nas células a partir do oxigênio que é captado pela respiração sistêmica, né? Então, o sistema respiratório ele vai servir para realizar as trocas gasosas no nosso corpo, certo? Então, o sistema respiratório, quais são as partezinhas que o compõem? Então, a gente tem aqui a cavidade nasal, né? O nariz, né? A narina, a cavidade nasal e a boca também, né? Então, toda vez que o ar entra no nosso corpo, o ideal é que a gente inspire ele, ou seja, que o ar que entrar no nosso corpo, pelas vias aéreas, que é essa região que a gente tem a narina, a cavidade nasal. Por quê? Porque na nossa narina, aqui no nariz, a gente tem uma série de pelozinhos, e esses pelos eles servem para filtrar o ar. Ou seja, as partículas sólidas, a poeira, partículas sólidas que estejam presentes no ar, elas vão ser filtradas pelos pelinhos do nosso nariz. Então, essa sujeira ela vai ficar retida nos pelos do nosso nariz, certo? Se a gente inspira, se o ar entra por nossa boca, a gente não filtra essas impurezas que estão no ar. Então, a gente acaba entrando no nosso corpo, além do ar, as impurezas que estão no ar. Né? É por isso que forma a meleca. O que é a meleca no nosso nariz? São as impurezas do ar que são filtradas pelos pelinhos das narinas. Né? Então, a primeira importância que a gente tem de inspirar pelo nariz é para a gente filtrar as partículas de sujeira que estão no ar. E outra importância que tem é quando o ar passa aqui na nossa cavidade nasal, ela é rica em vasos sanguíneos, ela é muito vascularizada, ela tem muitos vasos sanguíneos. E o que ela faz? Ela aquece esse ar que entra no nosso corpo, certo? Então, tem duas importâncias para a inspiração pelo nariz. Um, filtrar o ar das impurezas, e dois, aquecer o ar. Porque mesmo, professor, mas lá fora está quente, está 30 graus Celsius. Mas a temperatura do nosso corpo é de 36 graus e meio de 37. Então, por mais que lá fora esteja 30 graus Celsius,
o ar lá fora é mais frio em relação ao interior do nosso corpo. Nosso corpo tem quase, vamos dizer, 36,5, 37 graus Celsius. É mais quente no nosso interior do que o meio externo, que está 30, 32 graus. Né? A gente fala, 30 graus é muito quente. Mas mesmo assim, o ar fora do nosso corpo é mais frio do que o interior do nosso corpo. Então é muito importante para o ar, quando ele chegar nos nossos pulmões, ele chegue em uma temperatura, ele fique numa temperatura similar à temperatura interna do nosso corpo. Então, a expiração pelas vias aéreas, pelos narizes e pelas fossas nasais, pela cavidade nasal, é importante, para filtrar o ar nas narinas, 2, para aquecer o ar aqui na cavidade nasal, que a gente também chama de fossas nasais, certo? O ar pode sair pela boca, pode sair pelo nariz, mas o ideal é que toda vez que o ar entre, ele entre pelo nariz, certo? Da cavidade nasal, o ar ele vai descer pela faringe, que é esse órgãozinho que também faz parte do sistema digestório, que é por onde passa o alimento quando a gente degluti ele. Agora, a diferença que vai acontecer aqui é que o ar ele vai passar quando você inspira ou expira, a epiglote se levanta, e o ar ele não desce pelo esôfago, ele passa para esse comecinho aqui na nossa garganta, que é a laringe, essa partezinha aqui do nosso pescoço, inicial aqui da parte da frente do nosso pescoço, que é a laringe, certo? Então, na laringe aqui vai ter as cordas vocais, que a vibração das cordas vocais vai produzir o som, né? Nossa voz, nossa fala, quem canta, o canto, né? Aqui nessa presença aqui na laringe, certo? Da laringe, o ar passa para um outro tubozinho, aqui é um tubozinho que ele é formado por vários anéis cartilaginosos, que é a traqueia, certo? Então o ar passa da laringe para a traqueia. E ele é formado por vários desses anéis. Se você tocar aqui na parte de baixo do pescoço, você consegue sentir esses anéis. A traqueia ela vai conduzir o ar para os pulmões, certo? A traqueia é formada por esses anéis justamente para impedir que... Esses anéis eles impedem que, pela pressão da passagem do ar, esse tubo se feche. Só que é como você imaginar um canudo. Quando você está você está tomando alguma coisa com canudo, aqueles canudos plásticos, não de metal, não. Se você suga ele com muita força, o que acontece? O canudo fecha, obstrui. Então, a mesma coisa que acontece aí. Se nossa traqueia não tivesse esses anéis, quando o ar passasse, talvez ela fechasse a traqueia pela pressão da passagem do ar, pela pressão das trocas gasosas, certo? Então, a traqueia é formada por esses anéis para impedir que ela se obstrua pela pressão do ar, né? É por isso que aspirador de pó, aqueles aspiradores de pó que tem aquele cabo, né? Ele é todo cheio de anel, né? E a gente justamente chama de traqueia, aquele anel do aspirador de pó. Que é para quando o ar da sucção passar, ele não obstrui o tubo. Beleza? Então, essa traqueazinha é assim. Por isso que aqueles canudos que tem sabe os canudos que tem umas dobras? Eles são mais difíceis de você fechar, porque esses anéisinhos, eles impedem que ela se feche. Então, a traqueia vai conduzindo o ar, e aí essa traqueia ela vai ser dividida em duas, né? A traqueia, quando ela se divide em duas, tem essa ramificação, a gente forma a primeira estrutura, que a gente chama dos brônquios, né? Que são os brônquios primários, são a partir dos brônquios que estão fora dos pulmões, certo? Esse ponto de intersecção aqui, que a gente separa aqui a traqueia em dois, nos brônquios primários, é que a gente chama de carina, né? A carina é esse ponto aqui, essa divisão entre quando a traqueia se divide nos dois brônquios, certo? E a partir dos brônquios primários, a gente vai formar os brônquios secundários que vão estar no interior dos pulmões. Os pulmões, a gente são dois pulmões que estão dentro da caixa torácica, protegidos pelas nossas costelas, certo? Existe um tecido que reveste externamente o pulmão, que a gente chama de pleura, certo? A cavidade pleural é a cavidade interna. Então, a pleura é o tecidozinho que reveste os pulmões, são dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. Por quê? Porque nessa partezinha aqui, onde o pulmão esquerdo é menor, é nessa partezinha aqui, nesse espaçozinho que está vazio aqui, que vai estar o coração. Ou seja, nosso coração está mais voltado para o lado esquerdo do nosso corpo. Então, nosso pulmão esquerdo é menor para que a gente possa, para que o coração tenha seu espaço para os seus batimentos aqui. Então, o pulmão direito é maior e o esquerdo é menor, justamente pela presença do coração aqui nessa região.
E aqui nessa região, aqui na base, a gente tem aquele músculozinho que eu falei que é exclusivo dos mamíferos, que é o diafragma. Né? O diafragma é um músculo que vai atuar para o processo de respiração, para os movimentos respiratórios, né, de inspiração e expiração, e vai separar a caixa torácica, né, a região torácica, que é abaixo, que está acima dele, e abaixo do diafragma está o abdômen, certo? Então, essas são as estruturas aqui. Tudo isso serve para conduzir o ar, para a entrada ou saída do ar, certo? É por isso que eu falei que é mais fácil. Brônquios, traqueia, laringe, tudo isso é condução do ar. Dentro dos nossos pulmões, então aqui a anatomia interna aqui do pulmão, então aqui veio aqui a traqueia se dividiu em duas, né? A carina, que é essa região aqui de separação. A gente tem os brônquios primários, que é esse partezinho aqui mais grossa, e aí os brônquios primários eles vão se separando em brônquios secundários até formar os que a gente chama dos bronquíolos. O que são os bronquíolos? Os bronquíolos são brônquios, brônquios cada vez menores. Só para lá. Meu filho chegou aqui. Espera aí, rapidão, um minutinho, viu? Que meu filho entrou aqui. Pronto, saiu, né? Deu caso de Covid na escola dele, ele tá com as aulas suspensas. Aí tá aqui. E eu tô no quarto dele, ele tá reclamando. Então vamos lá. Então, os brônquios secundários, eles vão se dividir em bronquíolos, que são brônquios menores, né? Bronquíolo é um bronquinho. E ao final de cada bronquíolo, a gente tem essas bolotinhas aqui, que são os alvéolos. Eita, eu não coisa aqui, são os alvéolos, que a gente chama dos alvéolos, ou alvéolos pulmonares. É nos alvéolos pulmonares que vai acontecer as trocas gasosas, ou seja, aquilo que a gente chama da hematose, a troca vai ter as trocas gasosas. Então, o oxigênio vai sair dos pulmões, entrar no corrente sanguíneo, o gás carbônico vai sair da corrente sanguínea e entrar nos pulmões para acontecer as trocas gasosas. Então, todas as estruturas do pulmão servem para quê? Conduzir o ar. Então, a traqueia serve para quê? Conduzir o ar. A laringe, conduzir o ar. A faringe, conduzir o ar. Os brônquios, conduzir o ar. Os bronquíolos, conduzir o ar. Certo? A única estrutura que tem a função verdadeira aqui são os alvéolos. Então, ao final de cada bronquíolo, tem os alvéolos que vão fazer o quê? Aqui os alvéolos vão ter a função de fazer as trocas gasosas, ou seja, oxigenar o sangue e retirar o gás carbônico do sangue, que é o processo que a gente chama de hematose. Né? A gente chama também de árvore respiratória porque parecem galhos, né? Os brônquios e bronquíolos se ramificando parecem árvores, né? Parecem galhos de árvores. Aí a gente chama de árvore respiratória. Certo? Então, essas são as estruturas do pulmão, do sistema respiratório, certo? E como é que acontece o movimento respiratório? Os movimentos respiratórios são dois, certo? Vocês querem dar um tempinho, gente? Que eu estou falando aqui um tempo, você deve estar boiando. Quer dar aqueles 5 minutinhos? Eu já esqueci de falar deles. Querem dar aquela descansadinha? Pronto. Então, vamos dar aqueles 5 minutinhos. Aí eu volto para falar dos movimentos respiratórios, certo? E terminar aqui, tá bom? Vou dar um tempinho aí, pra vocês descansarem um pouco, que eu já falei um bocado também.
Pronto, gente. Vamos continuar. Rapidinho, não falta muita coisa não. Então, como eu falei aqui nos alvéolos, né, a gente tem as trocas gasosas, né? Acontece aqui, a gente vai ter mais ou menos 150 milhões de alvéolos nos nossos pulmões. E essa entrada e saída do ar no nosso corpo, ela acontece a partir dos movimentos respiratórios, né? Que é o processo que a gente chama de inspiração, que é o processo de inalação do ar, e a expiração, que é o processo de exalação do ar, ou seja, a inspiração é a entrada do ar no nosso corpo, e a expiração é a saída de ar do nosso corpo. E a entrada e saída de ar do nosso corpo, por mais que pareça que é um processo de sucção, né, que a gente puxa o ar para dentro e cospe o ar para fora, por assim dizer, né, expulsa o ar para fora, na verdade, esse processo de movimento dos movimentos respiratórios, eles acontecem por uma alteração da pressão interna do nosso corpo em relação ao meio externo. Ou seja, quando a gente diminui a pressão interna do nosso corpo, o ar que está no meio entra, e quando a gente aumenta a pressão interna do nosso corpo em relação ao meio de fora, o ar sai do nosso corpo. Então, a gente faz, na verdade, para o ar entrar e sair do nosso corpo, a gente faz uma alteração da pressão interna da caixa, nossa caixa torácica, nossa caixa respiratória. E os principais estruturas que estão associadas com isso são os músculos intercostais, que são os músculos que ficam entre as costelas, e o diafragma, que é aquela musculaturazinha que eu falei que só tem nos mamíferos. O que acontece? Quando o diafragma ele se contrai, ele se move para baixo, certo? Essa setinha aqui. Quando ele se contrai, ele se move para baixo. E quando os músculos intercostais eles se contraem, eles elevam os músculos, né? Então, o diafragma contrai, ele se move para baixo, e os músculos intercostais, quando eles se contraem, eles se movem para cima. Tá? Como é que ele acontece isso? Então, quando os músculos intercostais e o diafragma se contraem, eles ampliam o volume da caixa torácica, né? Ou seja, o nosso peito se estufa. O que é que ele faz? Ele aumenta o volume da nossa caixa torácica. Quando eles aumentam o volume da nossa caixa torácica, eles diminuem a pressão interna nos nossos pulmões. Como ele diminui a pressão interna nos nossos pulmões com relação à pressão do ambiente, o ar ele se desloca do ambiente para o interior do nosso corpo. Certo? E aí acontece o processo de inspiração. Então, o que o processo de inspiração faz? Contração do diafragma, ele vai para baixo. Contração dos músculos intercostais, eles se deslocam, se elevam, se deslocam para cima. A gente tem uma diminuição, um aumento do volume da caixa torácica, uma diminuição da pressão interna, o que leva à entrada do ar. Certo? Então, isso é o processo de inspiração. É isso que leva ao processo de entrada do ar no nosso corpo. E o processo de expiração é o contrário. A gente vai ter o diafragma, ele vai relaxar. Quando ele relaxa, ele se move para cima. Os músculos intercostais relaxam, mandando as costelas para baixo. Esse processo faz com que a gente diminua o volume da nossa caixa torácica. Quando esse volume da caixa torácica diminui, a pressão interna aumenta em relação ao do meio. Como a pressão interna aumenta, o ar ele é colocado para fora do nosso corpo. Certo? Então, esse é o processo que leva à expiração. Então, a expiração vai acontecer o quê? Contração do diafragma, ele é deslocado para baixo. Contração dos músculos intercostais, que elevam as costelas. Esse processo aumenta o volume da caixa torácica. Com o aumento do volume da caixa torácica, a pressão interna diminui com relação à pressão do meio externo e o ar entra. Acontece aí a inspiração. A expiração é o contrário. Diafragma relaxa, e aí ele se desloca para cima. Músculos intercostais relaxam e as costelas se deslocam para baixo.
Isso leva à diminuição do volume interno da caixa torácica. Essa diminuição do volume interno da caixa torácica leva ao aumento da pressão interna dentro dos pulmões com relação ao meio externo. E pelo aumento dessa pressão interna, o ar é expulso, ou seja, é inalado. Deixa eu botar. Tem horas que ele fecha sozinho aqui. Não sou eu. Obrigado, Raíssa, por avisar. Raquel. Obrigado. Então, e aí o ar é expirado, ou seja, essas trocas gasosas acontecem por esse processo, certo? Deu para entender aí? A inspiração e a expiração, o que é que vocês precisam saber aí? O que é que precisa acontecer para a inspiração ocorrer? O que é que precisa acontecer para a expiração ocorrer? Os principais músculos que atuam sobre isso, não só são esses, né? Mas os principais são esses, o diafragma e os músculos intercostais. Certo? Como é que acontece aqui esse processo de hematose pulmonar e celular? A hematose vai ser essa troca dos gases, né? Então, a hematose pulmonar ela acontece entre os vasos sanguíneos, né? Que irrigam os alvéolos pulmonares, né? E essa troca vai acontecer por um processo de difusão simples, ou seja, quando os alvéolos pulmonares estiverem cheios de ar rico em oxigênio, no sangue a gente vai ter uma menor quantidade de oxigênio, né, uma maior concentração de gás carbônico. O oxigênio ele passa dos alvéolos para o sangue, o gás carbônico ele sai do sangue e passa para os alvéolos. Aí o gás carbônico vai ser expirado, né? O processo de expiração ele vai ser colocado para fora, e o oxigênio vai ser transportado até as células, onde por difusão ele vai passar para as células, o oxigênio vai entrar nas células, e as células vão expulsar delas para fora, depois da respiração celular, vão mandar das células para o sangue o gás carbônico. Então vai voltar para os alvéolos aqui, o gás carbônico vai passar do sangue para os alvéolos, e o oxigênio vai passar dos alvéolos para o sangue. Né? E aí esse processo ele vai acontecendo por difusão, de acordo com a concentração de oxigênio nos alvéolos e no sangue, e da concentração de gás carbônico também, né? Então, quando tem muita concentração de gás carbônico nas células, o gás carbônico passa das células para o sangue. Quando tem muita concentração de oxigênio no sangue em relação às células, o oxigênio passa do sangue para as células. E, da mesma forma, nos alvéolos. Quando tem muito oxigênio nos alvéolos, o oxigênio ele passa dos alvéolos para o sangue. Quando tem muito oxigênio, quando tem muito gás carbônico no sangue, ele passa do sangue, o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos pulmonares. Então, esse equilíbrio da hematose nas trocas gasosas, tanto nos pulmões como nas células, elas vão ser de acordo com a concentração de oxigênio dentro e fora das células e no sangue, certo? Então, aí vai depender da concentração. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro aqui, a gente tem uma concentração aqui de 104 milímetros de pressão, a pressão aqui do oxigênio, e no sangue 40. Então, como aqui é maior no alvéolo do que no sangue, ele vai passar para o sangue, o oxigênio. E o gás carbônico contrário, como você tem menor concentração de gás carbônico no alvéolo e maior no sangue. Cadê? Jesus. Aqui. Então ele vai e passa de um para o outro. Certo? Isso aí ele vai acontecendo por difusão. Quem é que controla a respiração? A respiração, a gente vai ver no sistema digestório, mas já como a gente já está falando de respiração ou no sistema nervoso, já adiantar aqui, quem controla a respiração no nosso corpo é o centro respiratório, que fica na região da nossa nuca, por um órgãozinho que a gente chama de bulbo. O bulbo, ele é um órgão que controla essa respiração, certo? Ele que vai mandar o comando para esse processo de relaxamento e contração do diafragma e dos músculos intercostais. Como é que o bulbo regula a nossa respiração? O bulbo regula a nossa respiração a partir da concentração de gás carbônico no nosso sangue. Então, quando começar a ter muito gás carbônico concentrado no nosso sangue, o bulbo envia um sinal para o diafragma e para os músculos intercostais para que eles relaxem e a gente inicie o processo de inspiração, para que entre oxigênio e oxigênio no nosso sangue e para que em seguida esse gás carbônico concentrado no nosso sangue passe para os alvéolos e seja expelido do nosso corpo. Né? Então é a concentração de gás carbônico no sangue que faz com que o bulbo regule a nossa respiração. Né? Tem muita gente que acha que quem regula
o fator que regula a nossa respiração é a concentração de oxigênio no sangue, mas na realidade não é. O bulbo, ele comanda através da concentração de gás carbônico. Quando o gás carbônico ele começa a se concentrar muito no sangue, ele se combina com a água no nosso sangue e começa a produzir um ácido que a gente chama do ácido carbônico. Então o bulbo ele percebe através da acidez do sangue que existe muito gás carbônico concentrado e ele vai comandar a inspiração e a expiração, a parte do relaxamento e contração dos músculos do diafragma e os músculos intercostais. Então, a concentração de gás carbônico, a acidez que o sangue fica, a partir da concentração de gás carbônico, é que faz com que o bulbo regule os momentos de inspirar e os momentos de expiração do nosso corpo, certo? Por mais que a gente tenha um controle parcial de nossa respiração, se eu falar para você, prenda a respiração, ou então puxa o ar com força, a respiração é um movimento involuntário do nosso corpo, certo? Ou seja, você não consegue se matar prendendo sua respiração. Fala aí, Pedro, prenda a sua respiração aí até você morrer. Isso não vai acontecer, porque vai chegar uma hora que o bulbo vai comandar a sua inspiração e você respira novamente. É por isso que as pessoas se afogam, né? A pessoa está debaixo d'água, com a respiração vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, chega um momento que o sangue ele fica tão ácido pela concentração de gás carbônico que o bulbo envia o sinal para que o diafragma e os músculos intercostais se contraiam, e aí ao invés de você respirar o ar, você vai inalar água, e o pulmão se enche de água e você sofre o processo de afogamento. Né? Então, por mais que a gente tenha um controle parcial da nossa respiração, ela é uma ação involuntária do nosso corpo. Né? É por isso que você corre, você começa a respirar ofegante para que você consiga ter mais oxigênio no seu corpo para produzir energia. Você não consegue parar de respirar ofegante porque é o corpo que controla de forma involuntária esse processo. É por isso que a gente se afoga, as pessoas se afogam. Né? O corpo comanda a respiração sozinha, a inspiração, a pessoa está embaixo d'água, entra a água, enche os pulmões e acaba trava o processo de respiração. Certo? Outra curiosidade, outro ponto que é importante, quando a pessoa sofre, falando já de afogamento, a pessoa sofre afogamento. Quando a pessoa sofre afogamento, os salva-vidas, ou as pessoas que sabem realizar o processo, vão fazer a que a gente chama da respiração boca a boca. O que o processo de respiração boca a boca faz? A pessoa fica soprando na boca da outra pessoa. Quando a gente assopra, quando a gente expira, quando a gente expele ar do nosso corpo, esse ar ele sai rico em gás carbônico. Então, muitas pessoas acham que o processo de respiração boca a boca, a pessoa fica cuspindo é péssimo, fica expelindo gás carbônico, ou oxigênio para a pessoa. A pessoa está afogada, precisa de oxigênio. Só que quando você fica soprando na boca da pessoa, o seu sopro ele sai com gás carbônico e não com oxigênio. E por que o processo da respiração boca a boca? Porque a pessoa fica jogando gás carbônico no corpo da outra. Você fica lançando gás carbônico no corpo da outra para quê? O quê? Para que esse gás carbônico comece a entrar no sangue da pessoa e comece a aumentar cada vez a acidez do sangue da pessoa. Para fazer o quê? Para tentar estimular o bulbo a dar o comando para que você inicie os processos respiratórios. Então, faça o processo de inspiração e expiração para poder expulsar a água que está obstruindo os pulmões. É por isso que o processo de respiração boca a boca funciona, porque você fica lançando no corpo da pessoa que sofreu afogamento ou a pessoa que está sem respirar, por algum motivo. Você fica lançando o gás carbônico no corpo da pessoa para que o sangue dela vá ficando cada vez mais ácido para estimular o bulbo a voltar a comandar os movimentos respiratórios. E aí você acaba expelindo essa água, nesse processo a pessoa sobrevive. Tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa para de respirar, a pessoa às vezes cai, bate a cabeça, bate a nuca e ela para de respirar. Porque o bulbo ele fica nessa região da nossa nuca. Né? Às vezes uma lesão, uma pancada no bulbo pode fazer com que ele pare de regular os processos de respiração. E aí a pessoa fica sem respirar. E às vezes você faz uma respiração boca a boca na pessoa para estimular que o bulbo volte a funcionar a partir do aumento de concentração de gás carbônico no sangue da pessoa. Certo? Deu para entender, gente? Falei um bocado de coisa, né? Mas deu para entender? Tô tranquilo.
Pronto, então por isso é hoje. Então a gente já vê sistema digestório e sistema respiratório. Aí sexta-feira a gente vê. Sexta-feira a gente vê o sistema excretor e o sistema cardiovascular. É? Não foi certo com você, não? Não. Não, estou falando com meus alunos. Eita. Quando você desviou, Pronto, gente. Então por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sexta-feira vocês podem trazer também, viu? Ou mandar lá no e-mail. Ah, professor, fiquei com dúvida com relação a isso, não entendi muito bem aquilo, que eu auxilio vocês. Tá bom? Então até sexta, viu? Tchau, tchau.